Olá, Heloísa, boa noite para você. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado, Ô, Luísa. Heloísa, você sabe que o Toledo ficou chateado que você veio no programa na semana passada comigo com o Thales, ele fez questão de chamar você de novo e te convidar aí, né? Olha só, Tá pensando o quê? a Heloísa é conhecida aqui dos Analyze, ela é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutora em Direitos Humanos pela USP, Universidade de São Paulo, mestre em Política Constitucional pela PUC de São Paulo. Eu adorava Direito Constitucional na PUC de São Paulo quando eu estudei lá, uma área fascinante. E ela é uma pesquisadora exímia sobre os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, já conversou com a gente a respeito disso. E a pergunta que o Zé quer que ela responda, e fez questão de chamar ela para vir aqui nessa semana, né? Eu e o Thales não ficamos com ciúme, não, e achamos bacana poder que a Heloísa também participe na dupla comigo e com o Zé aqui. Ô Heloísa, é o seguinte: se Lula sancionar o marco temporal que o Senado vai votar, o que acontece? Porque Já o votou, né? Supremo, o Supremo acabou de derrubar o marco temporal. O Senado se articulou rapidamente hoje, votou, a pergunta já até ficou velha aqui, né? O Senado votou. O Lula tem uma promessa ali de sancionar parcialmente. O que vai acontecer aí? Porque eu me lembro da nossa conversa na semana passada do poder que a Constituição dá para o Supremo enfrentar uma ofensiva conservadora. A partir disso daí, vamos retomar, Heloísa. Boa noite de novo para você. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês me chamarem toda semana, eu venho. Eu sou muito Opa! fã, então pode contar Já resolvemos comigo. uma quarta-feira, então, Kennedy. Não tem mais problema, não tem mais discussão, tá feito aqui. Análise da notícia com Heloísa nas quartas. Agora, a gente está vivendo um momento aí muito peculiar de Sim. embates entre Supremo e Legislativo, né? Este não é o único caso. A gente tem a Câmara discutindo, por exemplo, o projeto de união entre pessoas do mesmo sexo. A gente tem agora a anistia em relação às penalidades para as ações afirmativas nas campanhas eleitorais. E, de certa forma, esse diálogo entre Supremo e Congresso, essa queda de braço sempre existiu, mas, de fato, há uma intensificação disso nesses últimos meses. E este caso do marco temporal talvez seja o exemplo mais claro dessa relação e de, afinal de contas, qual é o compromisso constitucional que essas duas instâncias têm em relação às suas decisões que vêm sendo implementadas. É muito simbólico que o Senado aprove este projeto de lei no dia que o Supremo conclui o julgamento sobre marco temporal no seu plenário. Então, que é uma resposta à decisão do Supremo, acho que não há nenhuma dúvida. Isso foi feito às pressas, com a aprovação de um projeto de urgência, e agora, do texto final, eles estão nesse momento votando alguns destaques ainda em relação a esse projeto de lei, mas que é uma resposta à decisão do Supremo, isso é evidente. A gente tem, no nosso desenho constitucional, o Supremo responsável por avaliar se a produção legislativa está ou não de acordo com a Constituição. O Supremo acabou de dizer que o marco temporal não deve prevalecer na demarcação de terras indígenas. Então, qual é o cenário que se desenha daqui para frente? A gente tem a possibilidade de um veto do presidente da República, e um veto que, inclusive, se torna confortável, já que amparado numa decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui tem uma discussão super interessante, porque, de fato, o legislativo não está vinculado às decisões do Supremo, mas o executivo está. Então, a gente pode, inclusive, cogitar que é um dever do presidente Lula implementar as decisões do Supremo. Né? Explica melhor essa parte, Luísa, porque por que que o legislativo não está vinculado e o executivo sim? Na teoria constitucional, o legislativo, por ser um espaço de representação que não pode ter nenhum tipo de restrição que não seja a própria Constituição, não se vê ao alcance das decisões do Supremo. E é por isso que a gente tem tanto projeto de lei que aparentemente ou explicitamente contraria decisões do Supremo. O legislativo aposta que em algum momento a interpretação do Supremo vai mudar
ou a composição do Supremo vai mudar e talvez seja possível emplacar uma nova ideia. Agora, o Poder Executivo, que tem, como o próprio nome diz, a função de executar o que está nas leis e o que está ali determinado pelas decisões do Supremo, tem um espaço de atuação muito menor. E, neste caso, haveria a possibilidade do presidente Lula vetar no que este projeto de lei contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive amparado nesse dever de cumprir essas decisões e politicamente compartilhando, vamos dizer assim, o ônus de contrariar o legislativo com o próprio Supremo. E se o Lula não vetar, tem um plano B? Toda lei pode ser questionada perante o Supremo Tribunal Federal em relação à sua constitucionalidade. Agora, lembrando bem, o Poder Judiciário é um poder inerte e o Supremo Tribunal Federal também. As decisões não têm geração espontânea no Supremo. O Supremo fala sobre tanta coisa porque ele é provocado sobre tudo isso. E, diferentemente de outros tribunais, ele não pode escolher quais ações ele vai julgar. Ele necessariamente precisa julgar todas elas. Então, em havendo um novo questionamento de inconstitucionalidade em relação a essa lei, via uma ação direta, né, que já chega diretamente para julgamento no Supremo e não precisa passar por vários recursos, haverá um pronunciamento. E a gente já terá um pronunciamento com uma nova composição, porque a Rosa Weber encerrou hoje as suas atividades no Supremo Tribunal Federal. Agora, se eu entendi bem, resumindo então, o Supremo tomou uma decisão, os políticos no Congresso Nacional não concordaram com essa decisão, bancada ruralista atuou em peso, eles correram para aprovar no Senado um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara, inclusive aprovaram exatamente o mesmo texto, o relator rejeitou todas as emendas para não ter que voltar para a Câmara e poder ser aprovado, como você bem lembrou hoje, no dia em que o Supremo terminou o julgamento do marco temporal, maior simbolismo impossível. E agora vai a sanção do presidente da República, que tem três opções: sancionar na íntegra, vetar em parte e vetar totalmente. Você está argumentando que, se ele quiser, ele tem um argumento jurídico forte para rejeitar tudo. Agora, pelo comportamento da bancada governista no Senado, me parece que talvez não seja esse o caso, né? Até queria ouvir você também querendo sobre isso. E aí, Luísa, se vetar só em parte, qual que é teria que haver um novo pedido, alguém teria que entrar com uma nova ação de direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo para questionar o fulcro da lei, é isso? E considerando que o veto pode ser derrubado pelas casas legislativas, né? O que eventualmente se mostra até provável, vamos dizer assim, nesse caso. Então, o cenário, né, em não havendo um controle efetivo do presidente da República em relação a esse projeto de lei, seja pelos acordos que estão sendo negociados e por aí vai, a alternativa final que sobra é novamente o Supremo Tribunal Federal se pronunciar sobre esse tema. Agora, há um contexto de desgaste do Supremo Tribunal Federal, há um contexto de afronta direta, né, no mesmo dia do julgamento desse caso, que deixa o tribunal enfraquecido nessa relação entre os poderes. E antes aqui de entrar nessa conversa com vocês, eu vi que parte de parlamentares quer, inclusive, aprovar um projeto para alterar a Constituição e sustar decisões do Supremo Tribunal Federal por maioria ali, né, das duas casas. A gente tem um cenário aí de acirramento de embate entre esses poderes, e isso me parece que foge um pouquinho da lógica que a gente sempre acompanhou de eventuais reações do Legislativo a decisões do Supremo. A gente tem o caso da vaquejada, a gente tem uma série de outros casos, mas agora a gente tem um contexto onde parlamentares de extrema-direita permanecem nesse espaço e podem usar esse espaço para enfraquecer o tribunal de outras formas. Heloísa, mas não dá para o Legislativo fazer controle de constitucionalidade, isso é papel do Supremo. Eles querem votar uma proposta no qual eles vão dizer
o que do Supremo vale, o que não vale, aí eles estão controlando a Constituição. Isso aí, assim, não tem Supremo no mundo que vai aceitar um negócio desse. Me parece que isso vai ser tratado como uma coisa inconstitucional. E na questão do marco temporal, o Supremo ainda deu uma mão ainda para o Lula, se quiser vetar, porque o Supremo decidiu hoje que o ocupante de boa-fé deve ser indenizado, que era um voto lá e uma manifestação do pessoal de Santa Catarina dizendo, olha, essa coisa do marco temporal não é só norte e nordeste, não é o latifúndio contra os indígenas. Lá em Santa Catarina tem um modelo de propriedade pequena, de agricultura familiar, que pode ser... Aí isso meio que convenceu alguns ministros a modular um pouco o voto. Isso daí já não resolve boa parte das queixas dos ruralistas, não? Também? E não ajuda o Lula? Olha, Kennedy, o julgamento de hoje no Supremo foi muito complicado, porque nós assistimos a ministros elaborarem uma tese de repercussão geral, que é o enunciado que vai valer de maneira vinculante para todo o judiciário, para resolver essas disputas, com uma certa desconexão com o que foi votado nessas várias sessões anteriores. Então, a gente tem uma crítica a fazer ao Supremo Tribunal Federal nesse momento, porque o resultado final do julgamento, da tese, não reflete o que foi discutido ao longo dessas sessões. Me parece que sim, na última hora, houve uma concessão de parte dos ministros em relação a alguns pontos que haviam sido superados. Inclusive, na tese que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, um dos pontos, numa situação específica, adota a ideia de marco temporal para casos em que não é possível comprovar a posse tradicional indígena e quando não há, de fato, uma resistência dos povos indígenas, não houve comprovada a uma eventual invasão e ocupação daquela terra. Então, em parte, o Supremo acolheu a tese do marco temporário, uma definição, vamos dizer assim, de um marco temporal intermediário, como o João Paulo Dorini tem explicado, e isso fragiliza também o Supremo Tribunal Federal, sim, porque a gente teve um debate que estava afastando completamente o marco temporal, e isso volta agora nessa votação da tese de hoje, de maneira que compõe aí com esses interesses do agronegócio. Então, Kennedy, qual que é a dica que a gente pode ver agora, né? Com vitória total no Senado e concessões no Supremo, saem perdendo povos indígenas e a Constituição Federal. Exato. Quer dizer, o Kennedy, pelo que a Luísa acabou de falar, a pressão do Congresso já surtiu efeito. Exato, está funcionando. Né? Já está funcionando. Vai retroceder, já retrocedeu e vai retroceder mais, aparentemente. Quer dizer, esse blefe, tá me lembrando o blefe lá do... É que o general tinha uma divisão, tinha tanque, míssil. O tweet do Vilas Boas. Agora bastou ameaçar fazer ali uma tutela das decisões que o pessoal já está dando para trás. Complicado. Essa tutela das decisões... O que isso significa para o futuro, Heloísa? Porque esse cenário todo que você pintou, ele é muito complexo, né? Porque o que você conquistar nesse caso... Você pode, sei lá, se o Supremo for muito duro na resposta aqui, talvez aumente a resposta do Congresso, sei lá, no texto da União Homoafetiva, que é outro projeto que hoje andou para trás, né? Vai ganhar um novo texto, teve um acordo lá para dar uma retrocedida e tal. E a gente sabe que é assim que funciona, você dá de um lado, perde de um lado, ganha de outro, etc, etc. E num cenário com mudança de presidente do Supremo, saída da Rosa Weber, a gente não sabe ainda quem vai ser o novo ministro substituto dela, mas quem vai assumir é o Barroso, que, embora tenha posições claras de algum lado, foi o cara que botou os militares para fiscalizar a urna eletrônica na comissão do Tribunal Superior Eleitoral, que agora o TSE cassou essa decisão, enfim. O que você espera dessa relação institucional entre os poderes nos próximos meses? Bom, me parece que a gente tem um acirramento dessa relação, isso já está muito claro, e se havia dúvida hoje, isso se dissipa, o Senado votar esse projeto do jeito que votou na data de hoje é muito simbólico. A gente não pode esquecer que é o Senado que vai sabatinar um novo indicado para o Supremo Tribunal Federal ou uma nova indicada. Então, há uma parte de negociação do Senado que é feita com o presidente da República, que não vai
indicar um nome que não seja aceito por ali. Então, o cenário é de tempos que continuam difíceis para o Supremo Tribunal Federal. Ele mal saiu de um período de ataques sistemáticos, que inclusive geraram ali a destruição física do tribunal, e agora se vê ali num confronto direto com temas que são muito caros à Constituição, temas de minorias, temas de uma Constituição que foi ousada ali na década de 80, que nos propôs um futuro mais plural e mais diverso, e a gente tem agora um Supremo sendo confrontado com um legislativo que não parece querer essa mesma imagem de Brasil. Eu espero que o Supremo tenha forças para manter essa ideia da Constituição em pé e que não se sinta encurralado por projetos que tendem a alterar a sua composição e as suas competências. O Toledo, esse cenário que a Heloísa descreve aí reforça a possibilidade de indicação do Flávio Dino, pela história como governador, político e juiz, para poder enfrentar esse debate com ministros ali mais peso pesado, como o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Pelo menos isso tem sido dito aqui. Faz sentido. Agora, isso que a Heloísa falou antes faz todo sentido também. Vai ter que ter uma negociação com o governo. Tudo bem, a gente aprova, mas vamos cobrar os votos dele lá nesses pontos polêmicos da disputa, né? Quer dizer, vai ser uma negociação que não é só não é só uma questão do nome, já vai estar embutido como é que ele vai votar em determinados assuntos daqui para frente, né? O Zanin negociou bem com os conservadores, né? A gente viu. Ô, Exatamente. Heloísa, um olhar aí sobre a presidência da Rosa Weber, um balanço que você possa fazer, e também da atuação dela ao longo do tempo, né? Esse voto dela na questão do aborto está sendo muito elogiado, as decisões que ela tomou em relação à defesa da democracia, meio ambiente, marco temporal. A gente se lembra também, né, daquele tweet do general Vilas Boas, ela votou contra o que ela entendia, dizendo que acompanhava uma jurisprudência do tribunal anterior, ela obedecia ao colegiado, mas naquele julgamento, o Gilmar Mendes que mudou de voto e não seguiu o colegiado, mudou o próprio voto e, naquele momento, esse voto, inclusive da Rosa Weber, foi decisivo para o Lula ficar preso em Curitiba. Que avaliação que você faz da passagem dela pelo Supremo e do mandato dela na presidência, Heloísa? Olha, a Rosa teve, acho que como um grande destaque, votos muito consistentes em relação a direitos humanos, e aí a gente fala não só desse caso que se refere à autonomia reprodutiva das mulheres, à dignidade e igualdade das mulheres, né, que a gente chama de caso aborto, mas é um caso muito maior do que isso, assim como também na demarcação de terras indígenas, uma decisão super paradigmática em relação à proteção de dados pessoais, ali no meio da pandemia. E, como presidente do Supremo, ela enfrentou um desafio enorme, né, de um tribunal que foi literalmente destruído por, como ela disse agora há pouco no seu discurso de despedida, por hordas raivosas, né? Ela teve um perfil discreto, de não se pronunciar muito na imprensa, de não fazer um jogo, vamos dizer, com a opinião pública, e isso tudo é bom para a seriedade ali do tribunal, para a estabilidade do tribunal. A grande mácula, se a gente pode chamar assim, da trajetória de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, é ter votado contra suas convicções em deferência a uma decisão colegiada que era instável, né, que estava em idas e vindas, já fazia um tempo, em que já havia anúncio de mudança de posição, o que fez com que pairasse sobre a posição da Rosa a dúvida se de fato não havia sido o tweet do general que a fizera votar daquele jeito. Então, acho que na melhor das hipóteses, um erro de avaliação de Rosa Weber naquele momento, quanto à segurança daquele precedente do colegiado, e, na pior das hipóteses, um tipo de restrição ali da sua liberdade de votar por ameaças vindas das Forças Armadas. Tem um ponto que é recente, que é muito relevante da gente trazer para a trajetória da Rosa Weber,
Porque o presidente do Supremo preside também uma máquina gigantesca, que é o Conselho Nacional de Justiça, que cria toda a política judiciária do país. E no CNJ, a ministra Rosa Weber reeditou a figura dos mutirões carcerários, que haviam sido pensados ali na presidência de Gilmar Mendes, há muitos anos atrás. E nessas notícias dos dias, a gente viu que 22 mil pessoas foram soltas de prisão ilegal. Isso é uma coisa enorme, né? Isso é um impacto importante, relevante, e um exemplo. E uma medida elogiável, né? Medida elogiável, é isso aí, é isso que tem que fazer mesmo. Prisão injusta não pode continuar. E de um judiciário que vai ao cárcere, né? E que vê a situação do que está dado lá. Então, acho que é um grande exemplo. E a decisão que agora instituiu critérios de gênero para promoção na cúpula do Poder Judiciário, o que claramente só foi aprovado porque era uma ministra mulher à frente do CNJ. Então, a gente tem mais boas notícias para falar da trajetória de Rosa Weber do que más avaliações. E é uma pena. E ainda mexeu no vespeiro, né, Heloísa? Que foi questionar. Ela não saiu vencedora, mas questionou esses congressos patrocinados por empresa, essas relações complicadas entre magistratura e capital, né? Acabou não conseguindo, mas ela colocou o dedo na ferida. Não, e muitas outras questões, né? Também a negociação para prazo de pedido de vista, enfim, a gente tem muitas contribuições de Rosa Weber nos votos, na gestão, na aparência pública e também na condução de uma política judiciária. Então, será muito triste se não for substituída por uma outra ministra à altura, com essas preocupações e com essa sensibilidade. Parece que não vai ser, mas até que esteja definido o nome, a gente se permite surpreender aí pela indicação de Lula. Então, tratando apenas como hipótese, então, para não acabar com o efeito surpresa, Luísa, se der Flávio Dino, o que você imagina que acontecerá na composição? Sai Rosa Weber, entra Flávio Dino, o que muda? Olha, muda bastante coisa. O perfil de Dino é muito mais, vamos dizer assim, agudo, para usar uma expressão que talvez o descreva bem, né? Ali, Dino fala, se posiciona, confronta, pelo menos em posições políticas, se vale de redes sociais, lida com ironias, né, em relação à resposta de críticas. Então, um perfil, vamos dizer, bastante diferente do da Rosa Weber e consideravelmente diferente também de maior parte dos ministros que estão lá. De fato, a gente poderia imaginar que Dino teria uma personalidade forte no plenário do Supremo, assim como Moraes e Gilmar, né, que são ministros que se posicionam de maneira muito enfática. A gente poderia imaginar isso de Dino também. Agora, como ele vai votar em temas relacionados a combate à pobreza, à superação da desigualdade, me parece que isso está razoavelmente mapeado pela trajetória pública que Dino tem, mas alguns temas ainda são algumas incógnitas, porque, de fato, se o interesse do governo pesar demais na definição do voto de um ministro, a gente também tem um problema. Porque é importante que esse ministro tenha, afinal de contas, um compromisso com a concretização da Constituição. Seria bom se o governo também tivesse esse compromisso, mas, às vezes, há uma divergência aí de entendimentos quanto ao que deve ser feito. Então, muda bastante a composição do Supremo se vier Dino para compor ali o plenário do Supremo. Muito bom. Você quer fazer mais uma pergunta aí sobre o Barroso? Dá tempo, rapidamente, sobre o Barroso, o perfil dele, o que você espera que vai ser a presidência dele pelo perfil dele como ministro supremo, Heloísa? Olha, o Barroso, durante a sua trajetória no Supremo, se preocupou em estabelecer alguns critérios para a atuação do tribunal. Barroso, no começo do exercício de suas funções como ministro, se preocupava muito com os critérios para definir repercussão geral. Parece uma discussão boba, técnica, mas não é, porque a definição da repercussão geral suspende
milhares de processos em andamento no judiciário todo. Então, Barroso tinha uma preocupação muito grande com essa capacidade decisória do Supremo frente à quantidade de casos que seriam impactados. Barroso também sempre esteve muito preocupado com a definição de critérios em relação às competências do Supremo, como, por exemplo, para a definição de foro por prerrogativa de função, e apresentou várias propostas, inclusive alternativas, de reformas da competência do Supremo, para que ele deixasse de ser uma corte criminal e focasse mais em controle de constitucionalidade. Então, acho que a gente pode já esperar uma tentativa de uma gestão, vamos dizer assim, de competências e de processos com uma atenção maior, porque Barroso fala sobre isso muito. E também não é segredo que Barroso tem um compromisso com agendas de grupos vulneráveis. Ele já votou reiteradamente nesse sentido em muitos casos, e é possível que ele priorize isso numa pauta que venha a ser construída nos próximos anos, claro, considerando também o timing político nessa relação entre Supremo e Legislativo. Então, tudo indica que a gente possa ter uma presidência do Supremo com boas metas, né, boas propostas. E no CNJ, a gente espera que, de fato, as políticas judiciárias prezem por um maior acesso à justiça, por uma certa moralização da judicatura em relação a esse ponto que você trouxe, sobre participação de congressos e tudo mais, sem também perder de vista a necessidade de fortalecer e reiterar essas medidas de ação afirmativa para mulheres e, claro, também, né, magistrados negros e negras, que são muito minoritários na composição do tribunal e que seria importante que tivesse um incentivo nesse sentido. Kennedy, antes da gente ir para a síntese, tem alguns comentários aqui que eu acho que vale a pena ler enquanto a Heloísa está aqui conosco, do Antônio Cardoso Neto. De certa forma, o cabo de guerra entre poderes legislativo e judiciário acaba dando uma folguinha para o poder executivo poder trabalhar. É uma visão um pouco poliana, mas não está longe da verdade. A Tereza de Souza, viva Rosa Weber, trouxe um tema de saúde pública importantíssimo. A Rosiane Arroxo, Dino não deveria deixar a política. E a Bárbara Rezende Magalhães, Heloísa tem uma didática incrível, vários pontos de exclamação. Concordo totalmente. Parabéns. Eu gostaria que meus alunos achassem isso também. Tenho certeza que acham. Manda eles assistirem o programa aqui, Heloísa. Dá um ponto a mais na média. Muito mais divertido que a aula, por causa de vocês. Olha, acho que a síntese, Luiz, aqui é muita coisa, né? A gente tratou aqui de 5.000 assuntos. Hoje vai ser difícil ter uma síntese, mas acho que o que mais me chama a atenção é que o conflito sobre marco temporal é apenas o começo de um confronto entre legislativo e judiciário. Tudo indica que sim, porque tem um caso que eu até esqueci de falar, que é o da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, que Pacheco quer alterar a Constituição para impedir que os efeitos da decisão sejam sentidos. Então, de fato, é só o começo de uma disputa que eu acho que envolve mais do que ideias e que pode ter uma agenda oculta de fragilização do tribunal. Essa é a minha preocupação nesse momento. Então, marco temporal é só o começo de uma tentativa de fragilizar o Supremo STF. O STF do Congresso fragilizar o Supremo. Muito bom. Vamos construir uma síntese por aí boa. Heloísa, obrigado mais uma vez, viu? Na semana que vem, quarta-feira, né? Quarta-feira já está marcado, que ele vai sair de folga aí e tal, tem direito, né? A gente, não posso eu que acabei de voltar de férias contestar, embora ninguém está contando. Remunerado é fundamental. Enfim. Eu já topei. Então tá bom, já tá convocado aqui. Obrigado, Luísa. Um abraço. Boa noite, Heloísa. Valeu. Obrigado.